Você era para saltar de alegria agora, dizer: Cristo habita, mora em mim. Isso é motivo de alegria, meu irmão. Isso é motivo de a gente saltar, passar a noite toda sem dormir de alegria, amém? Você imaginou que privilégio nós podemos ser habitação de Deus, amém? Ser habitação do Espírito Santo de Deus. Eu queria que você pudesse curvar a tua cabeça para que possamos fazer uma breve oração, para que o Espírito Santo ministre sobre nós essa breve palavra, amém? Precioso Espírito Santo de Deus. Nós queremos agora, Senhor, nos despojar daquilo que durante o dia nós passamos. Não sabemos o que teus filhos passaram durante o dia, mas o Senhor sabe. Quantos estão aqui nessa noite, enfrentaram a semana que passou, dificuldades, situações difíceis, mas o Senhor é a fortaleza, o Senhor é o castelo forte, o Senhor é a presença viva em cada um. Deus, que o teu Espírito agora ministre em cada um de nós a palavra que é viva e eficaz sobre cada um de nós nessa noite, e que ela faça efeito conforme ela for enviada, Senhor. É assim que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus, amém? Essa canção que o grupo de louvor agora há pouco cantou aqui, eu estava sentado, queridos, ali meditando nessa parte que diz assim: e não importa o preço do perfume derramado, sua presença vale mais, sua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, sua presença vale mais, sua presença vale mais. Aleluia. Não importa o preço, a presença do Senhor tem um custo bem maior. Queridos, eu queria que você pudesse abrir a palavra do Senhor, a tua Bíblia aí, em 1 Samuel. Nós vamos ler a última parte desse versículo, 1 Samuel capítulo 2, e a última parte do versículo, 1 Samuel capítulo 2, deixa eu só conferir aqui, capítulo 2, 1 Samuel capítulo 2, e a última parte do versículo 30, amém? Eu quero trazer nessa noite um tema que é muito importante para cada um de nós. Um tema em que, nesses últimos dias, nós, como igreja do Senhor, como corpo de Cristo, estamos vivendo dias. Toda vez que eu venho ministrar aqui, eu sempre reluto em falar isso. Nós estamos vivendo dias tenebrosos e difíceis, onde a humanidade, grande parte dela, tem se afastado, tem zombado, tem desonrado aquele que o criou, o Criador dos céus e da terra, o Criador, o nosso próprio Criador. Deus, o nome de Deus tem sido zombado, o nome de Deus tem sido desonrado, a presença de Deus não tem tido valor para o ser humano, mas ainda há um resquício, ainda há um povo aqui na terra, ainda há o corpo de Cristo, a igreja, que zela, que honra e que quer preservar essa presença, que vale muito mais do que aquele perfume derramado. E essa presença, ela é gloriosa. Mas é chocante o que a gente vai ler aqui na última parte desse versículo, é a parte C, que diz apenas o seguinte, a partir daqui, ó:
Porque honrarei aqueles que me honram, porém desprezarei os que me desprezam. Amados, o que a gente tem visto, que nós temos testemunhado de pessoas, a humanidade que foi criada, a humanidade que foi feita pelas mãos do Criador, desprezando, desonrando ao Criador. E aqui em Samuel, é interessante que o povo de Deus está sendo exortado, onde Deus, nessa última parte desse versículo aqui, a gente vai daqui a pouco ler outras partes, mas eu quero abrir essa mensagem, introduzir essa mensagem, trazendo esse alerta. Deus levantando um homem para falar para Eli, que era sacerdote, trazendo um duro recado da parte de Deus para Eli, mas também para o povo. Eli era um sacerdote que foi escolhido, que era escolhido da sua linhagem para representar as coisas santas de Deus diante do povo, para apresentar os sacrifícios de libação. Portanto, Eli, com os seus filhos, que eram da linhagem também, principalmente seus filhos, estavam totalmente deturpando o seu serviço como obreiro, como sacerdote, como serviçais na obra do Senhor. E Eli não chamou a atenção dos filhos, e Eli passava a mão em cima dos filhos. O chamado que ele era de forma assim tão vaga que os filhos não davam atenção. Chegou ao ponto que Deus envia um homem de Deus, outro homem de Deus naquele lugar, e dá um duro recado a Eli. E nessa parte do versículo 30 aí, Deus está dizendo: aqueles que me desprezam, eu desprezarei, mas aqueles que me honram, eu honrarei. Deus, Ele se compadece, Deus se alegra daqueles que honram a sua presença, daqueles que honram o seu nome, daqueles que honram a sua glória. Mas Deus também é aquele Deus de justiça, que tem o cetro de equidade em sua mão, e quando Ele vem como um Deus de justiça, Ele vem fazer justiça. Essa noite, talvez essa mensagem não seja uma mensagem de plumas e de algodão, mas é uma mensagem necessária para nós, para que a igreja de Deus venha despertar. O diabo está usando uma estratégia, querido, aonde ele está nos deixando, grande parte da igreja dele, igual aquele moço que sentou naquela janela, naquele lugar onde Paulo pregava. E quando Paulo pregava, em algum certo momento daquele sermão, aquele jovem pega no sono e cai. Tem muitos que fazem parte do corpo de Cristo, que estão com esse sono espiritual. E Deus, através da sua palavra, Ele quer nos despertar, porque o avivamento já aconteceu desde o Pentecostes. O Espírito Santo de Deus, aquele prometido por Jesus, Ele disse que eu vou para o Pai, mas o meu Espírito eu vou deixar para habitar em vós. Esse Espírito, a partir do momento que nós aceitamos o Filho como não só Salvador, mas o Senhor da nossa vida, Ele vem agora e faz morada dentro de cada um de nós. E esse Espírito começa a trabalhar nessa casa, nesse tabernáculo, que outrora era um tabernáculo cheio de impureza, de sujeira, era um tabernáculo cheio de lixo, era um tabernáculo cheio de pecado. E o Espírito Santo começa a fazer uma limpeza, começa a trazer honra, a trazer alegria, começa a trazer aquelas características do dom, do fruto do Espírito. A primeira coisa que Ele faz em nós é, Ele derrama aquele amor que Deus derramou através do Filho. Então muitas vezes nós desonramos esse morador tão
honrado que está dentro de nós, com as nossas atitudes, com as nossas ações, com a nossa postura, com o nosso pensamento. E muitas vezes não é porque nós queremos, não. Muitas vezes é por causa da influência de um mundo já cheio, já contaminado. Jesus disse que o mundo jaz no maligno. E a palavra jaz significa morto. O mundo já está morto. Mas há uma igreja que está viva nesse mundo morto. Mas ela pode, de repente, começar a sofrer influência. Agora, eu queria que você pudesse abrir aí no capítulo 4 de 1 Samuel, o mesmo livro. Observem que eu abri de introdução a essa mensagem aqui, Deus já alertando que aqueles que me honram, eu honrarei, mas aqueles que me desprezam serão desprezados. 1 Samuel capítulo 4, a gente vai ler do 5 ao 11. É importante nós lermos a partir do 5. Aqui vai contar uma história que eu vou ser bem breve com vocês. Se vocês puderem me acompanhar aqui, diz assim: quando a arca da aliança do Senhor chegou ao arraial, os israelitas gritaram tão alto que o chão tremeu. Os filisteus ouviram a voz de júbilo e disseram: que voz de grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor havia chegado ao arraial. E os filisteus ficaram com medo e disseram: os deuses vieram ao arraial. E diziam mais: ai de nós, porque nunca antes aconteceu uma coisa dessas. Sejam fortes, filisteus, comportem-se como homens, para que não venham a ser escravos dos hebreus, como eles já foram escravos de vocês. Comportem-se como homens e lutem. Então os filisteus lutaram e Israel foi derrotado, e cada um fugiu para a sua tenda. Foi uma grande derrota, pois foram mortos de Israel 30.000 homens. Queridos, essa história, ela traz uma tristeza ao coração de quem conhece a história, conhece o povo de Deus, mas ela traz uma tristeza porque no período dos juízes, o povo de Deus começou a querer tomar rumos conforme a sua própria cabeça dizia que deviam tomar caminhos diferentes. E por não ter um rei, um guia, Deus levantava por misericórdia juízes para em algum momento defender aquele povo desses inimigos. E um dos principais inimigos do povo de Israel eram os filisteus. Nessa época aqui, nessa história narrada por Samuel, conta que, se você vê alguns versículo antes desse mesmo capítulo, ou um capítulo antes, vai dizer que Israel travou uma batalha com os filisteus e morreram 4.000. Israel, povo de Deus, travou uma batalha com os filisteus e caiu de Israel 4.000 soldados. Israel começou a ser derrotado. Então o que aconteceu? Israel volta para o seu acampamento, consulta os anciãos e eles ficam a perguntar: por que nós fomos derrotados pelos filisteus? Por que o Senhor nos deixou ser derrotado? Vamos trazer a arca para o meio da batalha e vamos enfrentar os filisteus agora. Eu quero abrir aqui agora um parênteses, porque o tema da mensagem é presença e glória. Para o povo de Israel, aquela arca era um símbolo de presença de Deus, era a glória de Deus para aquele povo. Só que
aquele povo estava conduzindo aquela arca, estava tendo posse daquela arca, mas não estava honrando a presença do verdadeiro Deus, porque os seus pecados, aquele povo se comportava, a Bíblia diz aqui que aquele povo estava seguindo outro caminho, se curvando a outros deuses, cometendo pecados. No momento que foram derrotados a primeira vez, achavam que trazer a arca para o meio da batalha, essa que a gente leu aqui agora, que caíram 30 mil, da primeira foram 4 mil, aí eles fizeram assim: vamos trazer a arca, para que com a arca, quem sabe, e vocês acabaram de ler aqui, que até os filisteus, eles tiveram medo quando souberam que grito é que está acontecendo no arraial dos israelitas. O que é que está acontecendo? É os deuses. Aí é interessante que os filisteus reconheceram que aquela arca era algo assim, que trazia para eles, só que o povo, a aliança que Deus tinha era com os israelitas, mas Deus faz a aliança e cumpre promessas. Deus é fiel com aqueles que o honram. Você lembra a primeira parte? Eu honro aqueles que me honram. E a postura desse povo aqui era de um povo que estava cometendo pecado, curvando-se a Astarotes, a Balaíns, deuses estranhos. No momento que apertou, vamos buscar a arca. É interessante, um povo que se dizia pertencer a Deus, as suas práticas e o seu comportamento não era condizente sobre o que eles deveriam ser e o que o povo deveria ver neles. O povo de Israel, meu irmão, estava mergulhado em pecados e práticas abomináveis. A idolatria, a imoralidade, entre outros pecados, fazia parte, estava na veia daquele povo. O povo estava afastado de Deus, aí achava que tinha moral com Deus. Na primeira vez tombaram 4 mil, na segunda vez com a arca, como é que pode? Na primeira vez não tinha arca, na segunda vez que veio a arca, tombou 30 mil. Deus honra aqueles que honram Ele, mas Deus despreza aqueles que os desprezam. O povo tinha desprezado Deus, o povo tinha se afastado do grande Deus. Esse povo achava que ter posse de um objeto, aquilo trazia trunfo para eles, aquilo trazia a vitória para eles, sabe? E o que acontece, trazendo para os tempos de hoje, quantos estão conduzindo objetos, conduzindo a Bíblia, vindo ao culto, adorar, cantar, mas não estão honrando a presença daquele que mora dentro, não estão sendo um verdadeiro adorador. Essa mensagem aqui é para mim, é para você, é para a igreja, para a gente despertar, fazer uma reflexão interior. O povo de Israel achava que com a presença da arca eles iam ganhar a batalha. Se enganaram, porque eles estavam desonrando a Deus, e Deus os fez serem derrotados. Conduzir, carregar, obter a presença apenas de forma litúrgica e religiosa não é suficiente para exibir a glória de Deus. Abrir a boca e dizer que é crente, eu sou discípulo, eu canto, eu prego, eu leio a Bíblia, mas se não honrar a Deus de forma real, de coração, a glória de Deus não é manifestada. A gente não consegue ter vitória se a gente não for sincero
com aquele que já habita dentro de nós. E nós precisamos honrar a presença daquele que habita dentro de nós. Nós precisamos respeitá-lo, nós precisamos venerá-lo. Idolatria não significa somente se curvar a outro tipo de Deus ou imagens, não. Idolatria é tudo aquilo que nos afasta e não nos deixa que Deus seja primazia. Deus só é procurado nas horas difíceis. Deus só é lembrado nas horas que a coisa aperta. Aí Deus é lembrado. Aí eu pergunto a você, isso é primazia, isso é veneração, aquele que habita dentro de nós? Não. E Deus está estalando o seu dedo, Deus está dando puxavante na orelha da igreja dele, Deus está chacoalhando a mim e a você, dizendo: filho, me honre, que eu quero te honrar também. Mas faça isso de forma correta, faça isso de forma séria. Façamos isso, não como o povo israelita que estava naquela época, achando, irmãos, o diabo ele tem estratégia de desenganar, minha gente, e ele engana o povo de Deus, se a gente não estiver atento, se a gente não estiver mergulhado, se a gente não tiver com intimidade com esse que habita dentro de mim e de você, que é o Espírito Santo. O diabo engana. A presença de Deus, ela só vai manifestar a glória quando aquele que porta a presença, quando aquele que dá importância à presença, o honra sinceramente. E nesses dias, aonde o arcanjo já está com a trombeta na mão, esperando só a ordem, toca a trombeta, vai buscar os meus, vai buscar a minha igreja, vai buscar aqueles que me honram sinceramente, de verdade. Não precisamos ser cristãos céticos, mas também não precisamos ser cristãos de qualquer jeito. O que precisamos é do equilíbrio desse Espírito Santo que habita dentro de mim e de você. E aqui está um exemplo de um povo que, por achar que conduzir, portar um objeto com uma postura totalmente desrasgada, uma postura totalmente que não era condizente com aquilo que Deus queria, mas está com aquele objeto, ia dar a vitória a eles. Eles se enganaram. E o que aconteceu? Estou trazendo esse momento da história aqui porque é um momento triste, foi um momento triste para Israel. Mas também no tempo de hoje, você sabe quantos estão tombando, assim como tombaram 4 mil, 30 mil, quantos estão tombando no campo de batalha porque não estão honrando a presença? Porque ao invés de honrar a presença para ser manifestada a glória de Deus através dele, eles estão igual àquele povo. Uma hora dizem que creem em Deus, outra hora dizem que creem em outra coisa, outra hora não tem fé, outra hora estão oscilantes, de vez de ser fielmente acreditar em qualquer circunstância, Deus é fiel. E Ele honra aqueles que o honram. Deus, Ele quer manifestar a glória dEle através da sua igreja, que preserva uma presença, que honra a sua presença, que venera a sua presença, que sente a sua presença. 1 Samuel capítulo 7, a gente vai ler o versículo 1 e 2. Samuel, a história está dentro desse contexto aqui, queridos. Se você estiver comigo, diga amém. Presença e glória. Algo habita dentro de você, que quer fazer através de você a glória de Deus ser manifestada para outros. Presença e glória. E aqui continua.
Então os homens de Queriate Jearim vieram e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab, que ficava na colina, e consagraram a Eleazar, filho de Abinadab, para que guardasse a arca do Senhor. Se você adiantar, eu não vou falar toda a história porque é longa. Depois desse fato, que aconteceu de cair 30 mil homens, a arca foi guardada depois de um outro acontecimento, na casa de Abinadab. Quando os israelitas caíram, 30 mil homens, o que aconteceu? Agora vem a tristeza, o choro, o desgosto, porque perderam ali amigos, soldados, parentes. Foram 30 mil homens. Você imagina aí, qual é a cidade mais próxima daqui de nós? Eu creio que Traconhaém, né? Ela deve ter quantos mil habitantes? Quem sabe, Traconhaém? Será que tem 8 mil, 10 mil habitantes, Traconhaém? Vamos botar 10 mil. Você bota Traconhaém 10 mil, 3 vezes mais. 30 mil Traconhaém morreram naquela batalha, fora os 4 mil. Aí agora vem o chororô. Ai, por quê? Por quê? É interessante que muitas vezes nós assumimos uma postura diante de Deus que não agrada ao Senhor, e às vezes queremos, com essa cara mais cínica do mundo, perguntar a Deus: por que, Senhor? Aí Deus olha para a gente assim: mas que cinismo. Eu acho que Deus olhou para Israel e disse: vocês estão com problema, vocês se afastaram de mim, vocês têm deuses dentro da casa de vocês, Balaíns e Astarotes, vocês estão se curvando a outros deuses. Aí vocês querem que eu dê a vitória a vocês, quando vocês não me honram, vocês não têm a minha presença, porque eu já me afastei de vocês, e vocês acham que a arca, sem uma honra à minha presença, vai trazer vitória, vai trazer glória para vocês. Aí começa, Deus não falava direto com o povo, agora vem, o povo vai direto para quem? Para Samuel. Por que, Samuel? Porque Deus nos desprezou. Porque nós perdemos. Porque nós morreram tanto. E os filisteus. E agora levaram a arca. Tem tanta gente, irmãos, com a Bíblia aberta em casa no Salmo 91, achando que ela aberta no Salmo 91 vai fazer muita coisa, enquanto a tua postura diante da presença é totalmente reprovada. Tem tanta gente que acorda de manhã e diz: vou cantar 3 hinos e vou ler o Salmo 91. Tem tanta gente andando com Jesus ainda crucificado aqui na cruz, como um amuleto, porque Ele vai me proteger. O meu Jesus não está mais na cruz, Ele está sentado à direita do Pai, vivo. Ele ressuscitou, Ele está vivo, Ele é poderoso. Mas tem tanta gente utilizando da Bíblia, utilizando de amuletos, se utilizando de um objeto, assim como o povo está utilizando a arca como um objeto. Eu agora preciso. Mas a sua postura diante da presença era de desonra. Agora o povo vai para Samuel, capítulo 7, 3 e 6 aqui, capítulo 7, 3 e 6. Capítulo 7, 3 e 6. Observe que vocês leram que a arca, Samuel falou a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o coração que vocês estão voltando ao Senhor, agora eles estão querendo se arrepender, depois do choro, depois da derrota. Isso aqui é importante que eu e você possamos prestar atenção. Se é de todo o coração que vocês estão voltando ao Senhor, então tirem do meio de vocês os deuses estranhos e os astarotes. Preparem o coração ao Senhor, ou seja, honrem, e sirvam somente a Ele. Ele livrará vocês das mãos dos filisteus. Se eu fosse um hebreu naquela época, eu botava a mão na orelha e dizia: ai,
Que puxavante de orelha. Doeu. Nesses dias também o Senhor tem nos dado puxavante de orelha. E por misericórdia, que a gente não possa fazer número daqueles que tombaram na batalha, mas que ainda possa correr aos pés do Senhor e dizer assim: ai, Senhor, ao próximo. Então os filhos de Israel tiraram do seu meio os Baalins e os Astarotes. Meu irmão, como é que pode, meu irmão, querer ganhar a guerra, querer vencer o inimigo, deixando de adorar único e exclusivamente a Deus, mas tendo em suas casas deuses estranhos? Se eles faziam isso dentro das suas casas, imagine que outro tipo de pecado eles estavam cometendo. Aí agora queriam ter moral com Deus. O que é que Deus faz? Levanta inimigo e os faz serem derrotados. E tudo isso por misericórdia, para chamar a atenção deles. Aí eles correm para Samuel. Samuel diz assim: se é verdade, volta o versículo anterior. Se é de todo o coração, o que é que Samuel está dizendo? Se isso é sinceramente que vocês estão dizendo, estão vindo a mim com sinceridade, estão vindo a mim chorando, estão arrependidos, se é verdade que vocês estão sentindo aí o que aconteceu, que vocês estão voltando ao Senhor, o que é que Samuel está dizendo aqui? Vocês estavam afastados do Senhor. Vocês estavam afastados daquele que um dia fez uma aliança com vocês, tirou vocês da terra do Egito, da escravidão, atravessou o Mar Vermelho, aonde ficou o exército de Faraó, trouxe para uma terra que emana leite e mel, mas vocês se corromperam com deuses estranhos. Mas se é verdade que vocês querem se arrepender, primeira coisa que devem fazer: tirem do vosso meio os deuses estranhos. A idolatria não se refere somente a deuses com imagens e outros não. Idolatria se refere a muitas coisas. Ela é um leque aberto. Muitas vezes nós queremos colocar filhos, esposa ou esposo, ficamos tão eufóricos, é porque é família, porque muitas, se Deus não for primazia, se Deus não for prioridade, tudo que vem depois de Deus. Eu me lembro certa vez que eu fui visitado pelos meus pastores sênior, e no discipulado eu disse a eles: eu não estou conseguindo sentir a presença de Deus, eu estou orando, estou lendo a Bíblia, e naquela tarde ali eu chorava por causa disso, porque se tem algo que faz a gente chorar de alegria, tremer, é a presença desse que habita dentro de mim, de você. Mas nós precisamos senti-lo, não é somente achar que estamos conduzindo como um objeto de ritualidade, de forma religiosa, não. Nós precisamos viver, conviver, sentir essa presença e honrar essa presença. E eu dizia ao meu pastor: não estou sentindo. E quando ele ia falar, a esposa dele disse a mim: eu posso falar com o irmão? Disse: pode, filha. Ela disse assim, ela abriu a mão e fez assim: quem é a primazia na tua vida? Quem é que está aqui no centro da tua vida? A quem é que você dá importância? Quem é que está no alto do pódio, no primeiro lugar para você? Quem é? Quem é? E naquela tarde, o Espírito Santo de Deus tremeu dentro de mim e me cobrou algo que eu praticava e tinha deixado de praticar. Eu comecei a me lembrar que todos os dias eu fechava a porta do meu quarto e me ajoelhava e ia falar com Ele.
Eu ia falar com ele pelo menos 1 hora, 40 minutos, não sei, mas aquele tempo que eu tirava com ele era um tempo tão bom, era um tempo de sentir a presença, era um tempo gostoso, era um tempo onde sentia a vida dentro de mim do Espírito Santo. E aos poucos eu fui deixando aquela prática, e com certeza foi interpretado pelo quê? O Espírito Santo diz assim: filho, eu estou com saudade de você, porque você é primazia para mim, mas eu quero que você me tenha como primazia na tua vida. Eu estou com saudade de ouvi-lo, eu quero falar contigo. Nunca mais tu fez isso, filho. Meu irmão, eu chorava naquela tarde, e a pastora Angélica disse algo a mim que nunca mais eu esqueço. Ela disse: se Deus for o primeiro lugar na tua vida, quem é que vem em segundo lugar? Essa é a pergunta que eu quero fazer. Isso é dar honra à presença. Se você colocar Deus na tua vida em primeiro lugar, para você, qual o segundo lugar? Quem vem em segundo lugar? Você pode falar aí, você pode dizer a família, você pode dizer o trabalho, você pode dizer a obra de Deus. E eu, naquela tarde, eu dizia assim: a família, a minha família vem em segundo lugar. Aí ela fez uma outra pergunta: e em terceiro lugar? Aí eu fui pensar, mas ela fechou com chave de ouro aquela pergunta. Ela disse assim: se Deus for o primeiro lugar, se Deus é primazia, se você coloca Deus no pódio, no centro da tua vida, não importa quem venha em segundo, em terceiro ou em quarto lugar, tudo é abençoado, porque o primeiro lugar é dele, a presença é dele, a honra é dele. Aí, meu irmão, naquela tarde, quando eles terminaram a visita, que saíram da minha casa, eu corri para o meu quarto. Quando eu ajoelhei naquela tarde, o meu quarto foi tomado por uma presença tão poderosa. O meu quarto foi tomado por algo tão gostoso. Eu senti uma presença tão maravilhosa, que eu não parava de chorar, mas era de alegria. Era dizendo assim: Pai, obrigado, porque o Senhor novamente. E eu pedia perdão a Deus naquela tarde: Senhor, me perdoe, porque eu estava deixando esse momento, eu estava deixando esse momento onde eu afino meu relacionamento com a presença, onde eu estava deixando de honrar o Senhor, dedicando esse tempo para o Senhor. Me perdoe, Senhor. Se é uma das coisas que Deus preza, querido, é um momento de intimidade, porque é onde Ele afina, é onde Ele aguça esse relacionamento da criação com o Criador, do Pai com o Filho. É por isso que todo dia, ao pôr do sol, Deus descia lá no jardim do Éden e dizia: Adão, senta aqui. Eu fico imaginando essa cena. Nosso pai Adão, formado pelas mãos do Criador, creio eu que sentado numa rocha, não sei, próximo a um riacho lá, um rio, e o próprio Criador sentado do lado dele, olho a olho, dizendo: como foi o dia hoje? Teve alguma dificuldade? Era como que tivesse assim: filho, teve algum problema? Sou seu pai, eu quero te ajudar. Precisa de alguma ajuda? Meu irmão, quando eu entro nessa cena, Deus quer voltar a essa mesma intimidade com a sua criação, com o seu filho. E hoje, o inimigo das nossas almas, o arqui-inimigo de Deus, ele tem feito de tudo para que nós possamos perder essa intimidade. Ele tem encurtado o nosso tempo. As redes sociais aí têm tirado o tempo da humanidade com besteira.
Estou dizendo que rede social é pecado não, tá? Estou dizendo que nós precisamos ter domínio próprio. Estou dizendo que nós precisamos ter prioridade. Continuar a estudar, continuar a ler, continuar a pesquisar. Mas, se você não tirar aquele tempo de relacionamento com Deus, quem não tem tempo para Deus vive perdendo tempo. E Samuel chama a atenção do povo. No capítulo 7, versículo 3, dizendo: vocês querem? Vocês querem? Eu quero abrir aqui um parênteses. Dentro dessa mesma história sobre a arca, houve depois uma batalha, aonde, quando os filisteus levaram, nessa batalha de 30 mil, levaram a arca, depois tiveram que devolver a arca, porque a arca não pertencia a eles, e a arca ficou na casa de Abinadab. A arca ficou na casa de Abinadab. Abinadab era da linhagem dos sacerdotes, e era por serviço ficar na casa de um dos sacerdotes. A Bíblia diz que a arca ficou por 20 anos. Estou trazendo uma liturgia aqui, conforme foi orientada pelo nosso pastor de quarta-feira também, sobre presença e glória. Só que eu estou trazendo de uma forma de exortação. Nós aprendemos na primeira parte que o povo queria a vitória, o povo queria a glória, sem honrar a presença. Todo desviado daquilo que foram chamados para ser. E o que aconteceu? Derrota. Mas depois eles foram a Samuel e disseram: Samuel, nós erramos, Senhor. Volta, versículo 7, vai 3 até os... Vai o 4. Então os filhos de Israel tiraram do meio os balaios e os astarotes, serviram ao Senhor. Vai o 5. Samuel disse mais: congreguem todo Israel em Mispa, e eu vou orar por vocês ao Senhor. Vai o próximo. Congregaram-se em Mispa, tiraram a água e derramaram diante do Senhor. Jejuaram aquele dia, olha eles voltando a honrar o Senhor. E jejuaram aquele dia e ali disseram, agora vem a confissão: pecamos contra o Senhor. Pecamos contra o Senhor. Confissão e arrependimento são dois elementos que levam e atraem o perdão de Deus. Nós precisamos confessar e se arrepender. Depois que levaram, eu vou fazer feito quando a gente era pequeno, né? Depois que eu levei uma pisa de papai, eu aprendi: não pulo mais o muro, né? Quem tem filho pequeno aí sabe, mesmo quando tem que ir, né? O irmão Cleito está ali, que diga, né, irmão Cleito? Quando a gente, ô menino, vem cá e não faz isso não, até que chega um momento de, tem que ir. O povo de Israel estava feito menino. Deus, desde o início que falava, não, lá em Êxodo 20, no decálogo: não fareis para ti, eu sou Deus único, e não há outro. Não fareis para ti mais de escultura, e dá os 10 mandamentos. Daqui a pouco o povo está se afastando, fazendo coisas erradas, e parecia meninos. Aí tinha que ir para o castigo para ficar chorando. Oh Senhor, desonra. Como era que eles queriam glória se eles praticavam desonra? Como é que eles queriam vitória se eles não honravam aquele Deus que já tinha feito tanto por eles? Samuel agora, sendo representante de Deus, mata um cordeiro, faz um holocausto e apresenta ao Senhor aquela confissão e aquele arrependimento. Versículo 8 e 10. Então os filhos de Israel disseram a Samuel: não cesse de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que Ele nos livre das mãos dos filisteus. Vai. Então Samuel oferecia holocausto. Os filisteus chegaram para lutar contra Israel. Olha o quadro mudando.
Mas naquele dia o Senhor fez o quê? Agora eu pergunto, cadê a arca? O Senhor, lá vem os filisteus, achando que dessa vez vou pegar de novo Israel. Meu irmão, Deus é tão misericordioso, que Deus podia, muito bem como um Deus justiceiro, um Deus de justiça perfeita, dizer, vocês não merecem eu como Deus. E Deus é soberano, Ele faz como quer, com quem Ele quer, na hora que Ele quer. Não podemos questionar o que Deus faz, ou o que Deus quer. Mas Deus é misericordioso e longânimo. E quando o povo vai a Samuel, que pede uma intercessão, que pede, confessa e se arrepende, Samuel, a Bíblia diz que Samuel matou um cabrito sem mácula. Aquilo ali já é um prenúncio de Jesus Cristo sendo imolado. Jesus Cristo sendo imolado. Cabrito significa todo o Velho Testamento, e a Bíblia toda aponta somente para Jesus. Jesus é esse consumador, Jesus é esse que é o Redentor, Jesus é esse que é o Salvador, Jesus é esse que é o Senhor. Jesus é tudo da parte de Deus para nós. E o que acontece aqui? Eles entraram em pânico e foram derrotados. Trovejou com grande estrondo sobre os filisteus. A Bíblia diz que Deus fez trovejar sobre aquele povo. Eles ficaram tão amedrontados. Irmão, um dia desses choveu, uns anos aí que choveu, que teve gente aqui na igreja que deu um trovão, teve gente que tremeu aqui na cadeira. Teve gente que em casa de noite tremeu. Trovãozinho só, natural da natureza. Imagine, provocado por Deus, para mostrar a glória dele, para dizer àquele povo que no momento que eles o honram, que eles veneram, ele diz assim: eu vou mostrar a minha glória. Aí trovões vieram. Você imagine que tipo de trovão foi, para fazer um exército correr, para fazer um exército tremer, para fazer um exército fazer xixi na calça, meu irmão. Os caras tremeram, meu irmão. E a Bíblia diz que entraram em pânico. A palavra pânico é um negócio sério. E o que aconteceu? Eles foram derrotados por Israel. Mas tão somente a partir do momento que Israel confessou, se arrependeu, se nós pecamos, Senhor. O mais interessante aqui é que a gente procura a arca. Irmão, a arca não estava aqui. Primeira vez traz a arca. A arca era apenas um símbolo, meu irmão. Que eles achavam que aquela presença da arca, o problema era a postura dele diante daquele que era o dono da arca, que era o dono deles. Estava totalmente fora de liturgia, fora de postura. Aí Deus agora mostra que a postura deles de se humilhar, pedir perdão, confessar, oferecer a Deus um sacrifício e libação, Deus manifesta a sua glória, porque a presença dele agora está sendo honrada, porque a presença de Deus está sendo honrada. E agora nos nossos dias, como a glória de Deus pode se manifestar através da igreja dele? Como Deus pode manifestar a sua glória através de mim e de você? Existiam 3 elementos que estavam dentro da arca. Dentro da arca tinha as tábuas da lei, que significa a ordem e disciplina de Deus, os mandamentos. Existia um pote que tinha lá o maná. Era uma pequena quantidade do maná. Isso representa que a provisão só vem dele. Deus é o provedor.
Existia a vara de Arão que floresceu. Quando Deus te chama e quando Deus te escolhe, Ele faz você crescer e florescer. Então havia uma simbologia. Agora, era dentro da arca. Passaram-se os tempos, Jesus veio, o homem ainda continuava, o homem ainda continua pecando, mas vem Jesus agora dizendo: eu quero te redimir. Ele cumpriu a sua missão. E quem é a arca agora? É eu e você, somos a arca que conduzimos a presença. Mas a presença quer ser honrada por quem conduz. A presença quer ser venerada e respeitada por quem a conduz. Colossenses capítulo 1, a partir do versículo 26. Dentro de você, nós precisamos entender que há um Espírito de Deus que é conduzido por cada um de nós. Nós somos a arca. E Jesus cumpriu sua missão, disse: eu vou para o Pai, mas não vou deixar vocês órfãos. Eu vou deixar com vocês, dentro de vocês, o mesmo Espírito que me ressuscitou, o mesmo Espírito que é alinhado com o Pai, agora quer habitar, quer morar dentro de cada um de vocês. Essa promessa é fiel e verdadeira. Nós somos a arca. Agora nós precisamos venerar verdadeiramente. Nós precisamos verdadeiramente, de coração sincero, adorar a essa presença, honrar a essa presença, para que tão somente agora seja manifestada. Colossenses capítulo 1, versículo 26. Paulo agora vem falando algo tremendo para os nossos dias. Paulo vem dizendo: o mistério que esteve escondido durante séculos e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. Próximo. A este Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória. A esse Deus que dá a conhecer a riqueza da glória desse ministério entre quem, irmãos? Os gentios. Porque Paulo foi chamado para crescer e florescer como a vara de Arão para os gentios, pela misericórdia de Deus. Jesus veio para o que eram os seus, mas os seus rejeitaram. Mas todos aqueles que o recebem são dignos de ser chamado filho do Pai. E Paulo continua a dizer aqui: agora é desse mistério entre os gentios. Quem é Cristo? Quem é Cristo? Diga assim: quem é Cristo? Em nós, esperança da glória. Cristo em nós, esperança da glória. Cristo em nós, esperança da glória. E o mundo olha para mim e para você, e ele tem que observar uma postura que honra a presença, mas ele vê uma glória que dá esperança a um mundo cheio de trevas. Ele olha para mim e para você, e ele vê uma luz que alumia em meio às trevas. Cristo habita em você através do Espírito Santo, e você é a arca que conduz isso. Eu e você, a igreja do Senhor, como corpo de Cristo, somos a arca que conduz essa glória, mas que quer ser honrada, venerada pela presença. Nesses últimos dias, o Espírito Santo de Deus está passando uma peneira. Lá em Israel passou uma peneira, foi-se embora 4.000. Depois foi-se embora 30.000. Mas essa peneira do Espírito Santo é para passar só o fino. O fino. E eu tenho certeza que nessa noite, essa palavra, para mim e para você, vai depender de mim e de você.
vai depender de nós. Porque aqueles que o honram, Ele honra. Mas aqueles que desprezam a palavra, que é o próprio Senhor, o Senhor os desprezará. Nós acabamos de ver isso aqui na palavra. Não sou eu, é a palavra. Irmão, essa palavra é um pouco dura. Louvado seja Deus, porque Deus está nos chamando a atenção. Deus está nos despertando. Para que quando possamos sair daqui, não voltarmos a ser, não que vocês são, mas quantos têm vindo ao templo? Quantos têm participado de conferência, de congresso? Quantos têm conduzido apenas a arca como uma simbologia, como uma religiosidade, como um amuleto? Quantos têm carregado a Bíblia? Eu me lembro de um pastor que disse assim, até como desodorante, né? Tem Bíblia que o povo usa como desodorante. E é interessante que tem muitas pessoas que ficam às vezes querendo saber, será que na hora do vamos ver, Deus vai me salvar? Deus vai estar comigo? Você está honrando a Ele? Eu quero trazer uma história aqui de um amigo meu que tinha casa de praia. E nessa semana que ele estava lá, ele me contou isso. Dei uma ventania lá na praia, que foi tão forte. E ele e a esposa dele. E é interessante quando ele contou que eu comecei a sorrir, que foi engraçado. Ele, hoje, graças a Deus, ele entregou a vida ao Senhor, mas na época ele estava afastado dos caminhos do Senhor, e estava numa vida assim, igual o povo de Israel, os astaróticos. E o que acontece? A ventania foi tão forte. Isso aconteceu aqui em Goiânia, gente. E eu acho que até Carpina aqui houve, naquela época da ventania, que levou tampa de caixa d'água. Acho que alguém se lembra aqui. Lá no mar, lá no oceano, foi que foi forte aquela ventania. E o local que ele estava, as telhas que eram de cerâmica, começou a voar, começou a bater. E ele disse que ficou tão assustado. Ele disse que entrou em pânico, que ele tocou na esposa dele assim, olha, coloca aí na televisão a história da Bíblia. Ora, por causa de uma tempestade, de uma ventania. Tu está lembrando que... Aí ele fez assim, será que Jesus está voltando? Ô filha, coloca aí na televisão a história da Bíblia. Como que aquele ato, se fosse a volta, Jesus trazendo, buscando a sua igreja, como que aquele ato de colocar uma história bíblica ia salvar naquele momento? Aonde eu quero chegar? Tem muita gente pensando que talvez, quem sabe, eu fico assim do jeito que estou, eu continuo assim com essa postura, e na hora eu clamo a Deus, eu vou orar, eu vou jejuar, e Deus, os israelitas fizeram isso, traz a arca. Qual era a moral que eles estavam dentro de Deus? Traz a arca para nos salvar. Primeira vez foi 4.000, na segunda vez da arca foi 30.000. O Espírito Santo de Deus está nos alertando nesses dias, que possamos estar vigilantes, mas que possamos estar conforme a palavra acabou de nos falar aqui, Cristo em nós. Somos a arca portadora desse Espírito Santo. Cristo em nós, esperança da glória. Eu quero te convidar a ficar de pé.